Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso canal EBD20 Teologia Visual, para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E eu tenho muita alegria em dizer que nós estamos encerrando com esta lição de número 13, o segundo trimestre, de 2025, com esse tema, o Verbo se fez carne, o olhar do apóstolo do amor, João, E nós chegamos na lição de número 13, que tem esse tema, renovação da esperança, porque agora Jesus Cristo já ressuscitou, começa a aparecer para os seus discípulos e, portanto, ele já está dando as instruções finais, pois ele seria, como tinha dito, de ser elevado ao Pai. Ele estava expressando ali os momentos finais da sua atuação aqui na Terra. Seja muito bem-vindo, tá bom, irmãos? E continuamos pedindo que os irmãos comentem, façam aí os compartilhamentos, para que Deus abençoe o trabalho que está sendo feito. Meus irmãos, a textual diz, e 8 dias depois entraram outra vez seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. João 20, 26. E a verdade prática diz, a ressurreição de Jesus representa o ápice da esperança cristã. Paulo mesmo disse: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é completamente vã. Então, a ressurreição de Jesus é um marco histórico e importantíssimo na carreira do Senhor Jesus aqui na Terra, na jornada do Senhor Jesus aqui na Terra, e que reflete diretamente também nas nossas vidas, em nossas vidas, porque, afinal de contas, nós cremos na ressurreição, e Cristo é primícia daqueles que dormem, então ele foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorioso, e também assim nós temos esta esperança. Não vamos reencarnar, não vamos atingir o nirvana, não vamos ficar no limbo, não vamos passar por sucessivas reencarnações, retornos aqui à Terra. Não. A Bíblia mostra que nós ressuscitaremos, e essa é a esperança, meus irmãos. Por isso que o tema é esperança, e nós devemos, portanto, confiar nas palavras do Senhor. Meus irmãos, o gráfico esboço é esse que você vê aí na tela, dividido, como sempre, em 3 partes, A aparição de Jesus Cristo, a aparição de Jesus, esperança e plena alegria, a aparição de Jesus, convicção fortalecida, tá bom? Então, são 3 pontos aonde a palavra que sempre aparece aí é exatamente esta, aparição, porque de fato Jesus começa a se manifestar aos discípulos uma vez que ele foi ressuscitado, e a gente vai ver aqui que havia aquele receio de que o corpo dele teria sido roubado, até mesmo inicialmente se pensava isso, Maria Madalena pensava isso, mas aí Jesus começa a aparecer de maneira poderosa, gloriosa, tirando todas essas dúvidas de que ele teria sido roubado, mas sim que ele ressuscitou, tá bom? Então, isso é muito importante. Meus irmãos, para esse primeiro ponto aqui, a aparição de Jesus Cristo, nós fizemos um gráfico sobre essa questão da esperança em Jesus, tá bom? A palavra-chave da lição é esperança. Então, nós pegamos aqui 2 conceitos, o grego e o conceito hebraico, sobre esperança. O conceito grego diz o seguinte, que a palavra esperança, elpis, significa uma firme convicção, uma expectativa confiante de que coisas boas virão da parte de Deus. Ou seja, é um sentimento presente,
mas que projeta-se para o futuro. Até porque, quando se fala de esperar, você está aguardando por alguma coisa que aconteça, né? Você vai ser atendido em uma fila, então você está aguardando, você está esperando que chegue o seu momento de ser atendido. Então, esperança, nesse sentido grego, né, tem essa conotação dessa firme convicção, tá bom? De coisas futuras, de coisas boas que vão acontecer. E a palavra no hebraico é tikvah, né? Inclusive o nome do hino nacional judaico, israelense, né, judeu, é Hatikvah, que quer dizer a esperança, né? Então tem essa palavrinha Ha, que é a esperança. Mas a palavra é mesmo tikvah, tá? Qual é a ideia do o conceito de esperança nessa palavra? Também é uma expectativa forte, uma convicção de fé, tá bom? Isso é algo que sempre se projeta para o futuro. Ou seja, meus irmãos, tanto no conceito grego quanto no conceito hebraico, existe essa questão da expectativa. Expectativa é como se fosse uma espera, né? Uma espera convicta, uma espera firme, porque a gente vai ver aqui que também a esperança é uma virtude e ela está junta com a fé e também junta com o amor, né? Então, quem tem esperança tem uma fé firme, uma convicção, uma expectativa de que coisas boas virão da parte de Deus e nós precisamos reavivar a esperança. Primeiro ponto, falando sobre a aparição de Jesus, né? A paz seja convosco. É bom que a gente relate que todos os acontecimentos, né, que ocorreram ali em relação à morte de Jesus deixaram os discípulos completamente angustiados, perplexos, desesperados, frustrados, porque eles esperavam um Messias guerreiro e Jesus não veio dessa forma, Jesus não veio com um Messias político, tá bom? Então isso é claro que deixou eles frustrados. E Jesus aparece já dizendo: paz seja convosco. Ou seja, Jesus abençoa eles com a paz, tranquilizando os corações. É claro que isso acontece um pouco depois, não é? Do fato deles descobrirem que o corpo não estava mais no túmulo, que é isso que eu gostaria de falar aqui para vocês, porque também a lição está falando, né? O sepulcro estava vazio, os discípulos receosos, né? E aí o que acontece, meus irmãos? A gente mostra aí no ponto 3 desse gráfico, tá? Que você pode baixar, imprimir, esse ponto aí, ele está abrangendo mais ou menos esse primeiro tópico, tá? Então, as aparições de Jesus após a sua ressurreição. Primeiro, ele aparece a Maria Madalena no túmulo vazio, né? Na realidade, ela foi ao sepulcro e ela viu a pedra que foi removida, né? Mas a conclusão que ela teve, na realidade, foi uma dedução. Ela deduziu que roubaram o corpo do Senhor. Muito bem. Ela volta para os discípulos, sabia onde eles estavam reunidos, né? Então, ela avisa que o corpo de Jesus foi roubado, né? Então, imediatamente, segue-se ali uma espécie de corrida ao túmulo, não é? Aonde você vê esses dois personagens, João e Pedro, correndo em direção ao sepulcro. Tá? É importante dizer que João ainda era mais novo, tanto é que ele foi o discípulo mais velho a morrer, né? O último discípulo a morrer com uma certa idade, quase 100 anos de idade. Pedro já era mais velho do que João, João era mais novo. Tá? E nessa disputa, diz a Bíblia que este João corre primeiro, né? E ele chega na frente.
Mas quando ele chega no túmulo, ele não entra. Ele só vê que a pedra realmente estava removida conforme Maria Madalena havia dito. Tá? E então, logo atrás vem Pedro e ele já entra e ele percebe realmente que não tinha o corpo de Jesus. E um detalhe muito importante, meus irmãos, as roupas, que a gente chama as mortalhas, as roupas em que se envolvia o defunto, né? No caso ali o corpo de Jesus, elas estavam dobradinhas no lugar. Né? Então, que pessoa roubaria o corpo, levaria o corpo nu sem estar envolto em panos? Então ali já era uma coisa estranha de eles pensarem, bom, não, esse corpo não pode ter sido roubado, não pode ter sido tirado sem que ele fosse envolto em panos, né? Então veja que coisa interessante, né, meus irmãos? Ah, e aí você tem também, dando continuidade aqui, eles saem, né, do túmulo, não há ali manifestação de Jesus para eles naquele momento, eles voltam tristes, né, entristecidos, e Maria, com outras, também voltam de novo ao túmulo. Né? E é nesse momento aí que ela tem também esse encontro com Jesus, né? Quando chama ele de Rabone, de mestre, né? Ela pensa que aquele que está lá seria o jardineiro, alguém que estava cuidando daquele local, e ela ainda chega a interrogar, olha, se você roubou, se você tirou, diga se você tirou, ou alguém que tirou, fale para nós e tal. E ali aquele homem fala o nome dela, né? Isso é muito interessante, né, irmãos? Porque ela não reconheceu que era Jesus. Então, quando ele diz Maria, aí ela se vira rapidamente, Rabone, mestre, ou seja, ela reconheceu imediatamente que era o Senhor, né? E houve ali aquela tentativa de segurar Cristo, né? Que as pessoas dão várias interpretações para isso daí, não é? Porque Jesus disse, olha, não me detenhas. Mas o que Jesus estava dizendo não é hora agora de você comemorar dessa forma, não é hora de você tentar me segurar aqui, ou perder tempo com essa parte. Tem uma parte que você precisa fazer. Qual é? Anunciar. Então você precisa ir, você precisa divulgar, você precisa falar que eu estou vivo. Aí vai começar, não é, meus irmãos? Toda aquela maratona, digamos assim, de aparições de Jesus. Eu fiz aqui um comentário que é o seguinte: as aparições de Jesus foram registros visuais que provam a sua corporalidade, ou seja, que ele estava ressurreto em forma corpórea, e também, especialmente, a sua invencibilidade. Tá? Ele foi vencedor da morte. Então, as aparições de Jesus é para isso, para mostrar que ele foi vitorioso da morte, para mostrar que ele era Deus, para mostrar que ele estava ali para vencer a morte, provando definitivamente a sua divindade. Tá bom? Então, posteriormente, ainda aí no ponto 4, ele aparece para Pedro, e depois ele aparece para os discípulos. Eu estou seguindo o que está aqui na lição, tá, irmãos? Esse gráfico está dentro dessa cronologia aqui dos acontecimentos, tá? Então ele aparece aos discípulos no caminho de Emaús, que para mim é a passagem mais linda, mais espetacular sobre a aparição de Jesus aos discípulos. Por que isso? Porque Jesus ele faz ali aquilo que eu chamo de um intensivão profético cristológico. Né? Quando ele pergunta o que é que eles estavam falando, e aí eles retrucam, tu és o único que não sabe o que está acontecendo, aí Jesus, varando profeta, etc. E, tal. E aí Jesus dá um puxãozinho de orelha, vocês são lerdos, vocês são lentos em entender tudo que os profetas disseram. Não convinha que tudo isso acontecesse e
tudo que estava profetizado. Então Jesus vai dar uma aula de profecia cristológica que os profetas haviam falado a respeito dele e que agora estava se cumprindo ali naquele momento. Aquela aula foi extensa, porque veja, eles saem cedo, né, de tarde, início da tarde, e já chegam lá em Emaús quase à noite. Né? Tanto é que eles disseram, constrangeram Jesus para entrar, porque o dia já estava acabando. Né? Então, é quase 3 horas, meus irmãos, de caminhada. E é esse tempo todo que Jesus estava dando essa aula, e enquanto ele estava dando a aula, o coração deles ardia, porque era o verbo vivo, a palavra viva, conversando com eles ali, e não tem como você falar da palavra, do verbo vivo, e não arder o coração. Só quem é insensível, quem não tem o Espírito de Deus, não consegue sentir. Né? Mas eles sentiam, eles disseram isso, porventura não ardia no nosso coração quando ele nos expunha as Escrituras, porque a Escritura é para ser exposta do jeito que ela é, não é do jeito que eu acho que é do jeito que ela diz, e assim a gente segue explicando a palavra de Deus, tá bom, meus irmãos? Então, essa parte dos discípulos no caminho de Emaús, para mim, é uma das mais importantes aparições de Jesus. Depois disso, meus irmãos, Jesus também aparece agora para os discípulos reunidos. Né? Você vê que ele começa aparecendo para uma mulher, o que não era comum, né? Já que Jesus sabia o efeito que isso poderia causar. Né? A mulher não tinha um papel preponderante naquela sociedade, né? Tanto é que não acreditaram nela, né? Mas é assim que Jesus faz, ele valoriza realmente aqueles que são excluídos, né, da sociedade. Né? Então, agora ele começou a aparecer a um, a outro, a dois, porém agora ele começa a aparecer de maneira mais ampla, e você vê que isso vai culminar, não é, com o aparecimento dele para 500 irmãos. Né? Vamos ver isso aqui. Então, os discípulos estão reunidos, porém, dessa vez, não está Tomé. Tomé não está presente. Não é? E quando eles dizem, sim, quando Jesus aparece para eles, aparece daquela forma, Pai seja convosco, sempre falando sobre isso. Né? Tá? Não significa dizer que mesmo no mundo hostil, que nos odeia, que é contra nós, mas nós podemos desfrutar da paz de Deus, que, como diz a palavra, excede todo entendimento. Né? Jesus começa pacificando eles dessa forma. Tá? Porém, Tomé não está presente. Quando Tomé aparece, um detalhe, meus irmãos, a Bíblia mostra claramente que estava tudo cerrado, estava tudo fechado, tá bom? E Jesus se apresenta no meio deles. Se passou por dentro das paredes, não sei, Deus o sabe. Se materializou-se no meio deles, não sei, Deus o sabe. Eu só sei que ele apareceu no meio deles, né? E disse isso. Tomé não está presente. Quando Tomé aparece, eles relatam que viram o Senhor, que Jesus, como onisciente, ele estava ouvindo, sabendo de tudo que Tomé tinha dito, e depois ele vai mostrar isso para ele, tá bom? Meus irmãos, mas aí posteriormente, não é, Jesus aparece, nessa vez Tomé está presente, logo em seguida, né, capítulo 20, versículo 25, capítulo 20, versículo 26, Tomé está presente, né? E aí Jesus tira essa dúvida dele, né? Olha, Tomé, não seja incrédulo, mas crente, toque em mim, porque você sabe que um espírito não tem carne e osso como eu tenho, ou seja, Jesus estava falando ali da sua corporalidade. E tem gente que às vezes se confunde com isso. Né? Como é o corpo de Jesus? É um corpo carnal? É um corpo, tem a sua corporalidade, mas é um corpo espiritual. A gente não consegue explicar isso na prática, porque ninguém entende isso, meus irmãos. Tá bom? Então, o que a gente precisa, assim como a gente não conhece o corpo espiritual, o corpo glorioso que a gente vai ressuscitar. A gente só vai conhecer quando
formos ressuscitados assim como Jesus foi. Essa é a promessa, essa é a esperança, tá bom? Nós vamos falar mais sobre essa questão de Tomé, que é muito importante, tá bom? Depois ele aparece a 7 discípulos no mar da Galileia, que é aquela questão da pesca maravilhosa, não é? De novo ele repete aquela pesca que quando ele chama eles, né, no chamamento acontece isso, e posteriormente agora aqui no final, né, da sua jornada na Terra, ele repete de novo esse mesmo milagre, tá bom? Posteriormente, Jesus aparece a mais de 500 irmãos, depois a Tiago, meio-irmão de Jesus, e finalmente ele aparece ali para todos eles na sua ascensão no Monte das Oliveiras, que é quando ele está sendo elevado às alturas, tá bom? Meus irmãos, sobre essa questão da ressurreição, vocês sabem que a ressurreição é um fato. Né? A ressurreição é um fato, como diz aqui, vários textos falam sobre isso. Tá? Essas aparições confirmam o fato da ressurreição de Jesus. E eu tinha falado aqui para os irmãos, tá? de um jurista americano, e eu resolvi fazer o seguinte, eu falei, mas agora eu resolvi fazer um gráfico, tá? Sobre ele, porque na realidade eu achei muito importante o depoimento, né, desse senhor chamado Simon Greenleaf, que você pode acompanhar aí, tá bom? Simon Greenleaf, olha, ele é de 1783 a 1850, não é? Então, ele foi muito importante nesse trabalho, tá? Porque, na realidade, ele não acreditava em Jesus, né? Não acreditava, era ateu, mas aí, como um jurista, como professor da Universidade de Harvard, ele resolveu fazer uma pesquisa sobre a ressurreição de Jesus, né? Tomando os princípios legais da análise de evidência, tá bom? Seguindo todos os critérios, então ele chegou a algumas conclusões que eu queria mostrar aqui para vocês. Esse gráfico é muito importante, ficou muito bonito ele, e você pode pegar depois o texto para falar. Eu peguei os pontos principais, a obra dele é bem conhecida, citada em filmes e tudo mais, tá? As principais conclusões do jurista, do advogado, do professor de Harvard, que era ateu, mas se converteu a Cristo, tá? Então, as principais conclusões sobre a ressurreição de Jesus. O que é que ele diz? Primeiro, os evangelistas são testemunhas confiáveis. Ou seja, eles eram homens de idoneidade espiritual, intelectual. Tá? Eram pessoas confiáveis, até porque eles andavam com um mestre que sempre se pautava pela verdade. Né? Jesus, o caminho, a verdade, a vida. Tá? Segundo ponto, eles foram transformados, ou a transformação deles, dos discípulos, é a prova daquilo que eles viram. Ou seja, de fato, a vida de Jesus transformou a vida daqueles homens. Então, houve alguém ali que causou um impacto profundo na vida deles, tá bom? Terceiro, a ressurreição é a explicação mais plausível dos fatos por vários fatores que nós falamos aqui, né? Inclusive porque aquela ideia de roubar o corpo não tem fundamento nenhum. Por que que os próprios discípulos roubariam o corpo se para eles era mais interessante que o Cristo aparecesse ressurreto, né? E eles queriam o seu Cristo vivo, tá? Quarto ponto, a rejeição baseada em preconceito, não em evidência. Porque eles sabiam que Jesus ia ressuscitar. Os sacerdotes falaram isso claramente. Nós ouvimos que ele tinha dito que iria ressuscitar. Né? Bom, então eles pagaram os soldados para ficarem calados ou para dissimular, para espalhar a mentira de que o corpo de Jesus tinha sido roubado.
tá bom? Meus irmãos, e aqui eu coloquei aqui ainda dentro da minha pesquisa algumas normas para um bom testemunho que se apoia normas jurídicas, né? Porque aqui o trabalho de Simon ele se baseia no testemunho das pessoas, tá? Então, honestidade dos testemunhos, capacidade de observação, todos eles viram, todos eles observaram, né? A número e consistência entre testemunhos, eles testemunharam a mesma coisa, mesmo em locais e momentos diferentes, tá? Conformidade com a experiência humana, tinha que estar de acordo com o que eles viviam, tá? E corroboração por circunstâncias externas. A conclusão de Greenleaf é isso que ele diz aqui. Ó. O resultado da minha investigação é que os evangelhos não apenas suportam o teste da evidência legal, como os testemunhos dos evangelistas considerados separadamente e em conjunto. Ou seja, é como se eles tivessem sido entrevistados isoladamente, para que um não pudesse influenciar o outro, e depois juntos para que houvesse uma espécie de acariação. E tudo deu certo. Né? E tudo deu certo conforme o que eles descreveram. Né? Então, fornecer uma base inquestionável para o veredito em qualquer tribunal de justiça. Ou seja, ele está dizendo que se fosse feito uma investigação judicial com os discípulos, nos dias de hoje, o testemunho deles era válido. E por quê, meus irmãos? Inclusive porque eles eram tão honestos, tão confiáveis, tão fiéis, que eles enfrentaram a morte, mas não negaram o Cristo. É como eles disseram, nós sabemos o que vimos e ouvimos. Nós temos certeza, nós temos convicção. Então não tem, pode matar, pode jogar os leões, pode fazer o que quiser e torturar, mas nós não vamos negar o Cristo, porque nós sabemos o que vimos e ouvimos. Então isso aqui, meu irmão, é muito importante. Meus irmãos, tópico 2 tem esse tema, esse título aqui, né? Aparição de Jesus, esperança e plena alegria. É quando o medo e toda aquela insegurança que eles estavam sentindo deu lugar à esperança, porque agora o Cristo começa a aparecer. Tá? Isso é muito importante, porque a presença de Jesus é viva, é alegre, é real, é gloriosa, é poderosa. Né? Para nós, nem precisa que Cristo se apresente de maneira visível, porque ele mesmo disse para Tomé, porque tu me viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram, mas sabemos que a presença de Jesus, a presença de Cristo no coração humano é real. É por isso que o nosso comentarista diz, estar na presença de Jesus ressuscitado é promover uma vida repleta de alegria, onde mesmo nas situações mais difíceis conseguimos manter a nossa capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus, porque na realidade é o Espírito de Deus através da pessoa de Jesus que nos alegra, que nós mesmos não temos capacidade. Nós somos falhos, somos como todas as demais pessoas, somos afligidos pelas tribulações, pelos problemas, pela dificuldade, pelas expectativas. Agora nós estamos vivendo esse momento de guerra, de incerteza, e não sabemos, porque o que se diz é que haverá um tipo de reverberação no mundo, né, na economia e tudo mais. Então, tudo isso gera incerteza, medo, insegurança, mas nós precisamos manter a nossa fé firme no Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? E também a esperança e a alegria. Eu acho interessante, nós temos um estudo não, um texto, que fala desses três irmãos, né? A fé, a esperança e o amor, né? Que é muito importante. Tudo isso são virtudes que nós precisamos. Porque, de fato, quando Jesus aparece para eles ali, a presença de Jesus produziu neles gozo, produziu alegria, produziu contentamento, produziu esperança, porque
Jesus já havia dito para eles que Jesus não ia ficar muito tempo com eles ali. E é claro que aqueles momentos em que Cristo aparece, não é? Ele fica por aqui ainda 40 dias, mais de um mês. Então, aqueles momentos em que ele aparece foi importantíssimo para consolidar, confirmar a fé e a esperança dos discípulos, visto que Jesus iria voltar para o Pai novamente. Tá bom? Meus irmãos, terceiro e último tópico para nós encerrarmos: a aparição de Jesus, a convicção fortalecida. Né? E aqui essa parte, esse terceiro tópico, ele fala da questão de Tomé. Né? Tomé se viu cético em relação à ressurreição do Senhor Jesus. Esse ceticismo é algo que pode afetar a todas as pessoas, mas ele provém de uma falta de fé ou mesmo de uma falta de entendimento da palavra de Deus, visto que Jesus dizia que iria ressuscitar. Isso foi claro. Jesus falou. Mas isso mostra para nós, meus irmãos, que nem tudo que Jesus fala nós absorvemos, nós cremos plenamente. É um erro, é uma falha nossa. Faz parte dessa nossa natureza. Veja, quando eu comparo Tomé com João Batista, eu vejo algo semelhante, não é? E isso porque Jesus, em tese, não correspondeu às expectativas deles. Como assim? João Batista era o atalaia do Messias, o precursor do Messias, batizou o Messias, ouviu a voz do céu, corroborando que aquele era o Cristo, era o Messias, mas quando ele estava lá na prisão, o que foi que ele mandou fazer? Mandem perguntar, perguntem para ele, mandou os seus discípulos, né? Perguntem para ele se é ele mesmo Cristo. Nas entrelinhas ele está dizendo, eu estou aqui morrendo, ele teria que ser aquele que vai libertar não só a mim, mas a todo o povo judeu desse jugo romano, mas eu estou aqui na cadeia morrendo, então eu quero saber se é esse mesmo ou a gente tem que esperar outro. Então, e Jesus, ele fala, olha, é bem-aventurado aquele que não tropeça em mim, porque ele é a pedra, né? A pedra que pode ser base, que pode ser fundamento, mas ele pode ser pedra de tropeço quando a gente não acredita, né? Por isso que ele diz, bem-aventurado aquele que não tropeça em mim. Então não é para a gente tropeçar em Jesus, né? É para a gente confiar, porque ele é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra de base, a pedra de referência. E todos nós somos pedras vivas, como diz Paulo, dentro desta grande construção que é o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, Tomé representa aqueles que vivem pela sensorialidade. Eu fiz esse comentário aqui escrito, né? Que vive pelo que veem, pelo que podem ver, pelo que pode tocar. Porém, a fé vai além disso, né? Tomé queria tocar nas 5 feridas de Jesus, mãos, pés e do seu lado, né? E ele, né, só acreditaria se tocasse. É importante que quando Jesus se apresenta para ele, né, para eles, e Tomé está lá, e Jesus diz, toca Tomé aqui para você ver. Jesus está com as cicatrizes, tá bom, meus irmãos? É importante isso, não é para a gente se atrapalhar, porque tem gente que, né, às vezes comenta, se Jesus ressuscitou, como é que ele está com as cicatrizes? Não é possível isso, mas é sim, tá? Eis que vem nas nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. A profecia que eu acho linda de Zacarias também fala sobre isso. Zacarias, se não me falha a memória, 13, não é? Que feridas são essas que tu tens nas tuas mãos? Estas são as feridas com as quais eu fui ferido pelos meus amigos, ou seja, por aquele povo que eu tanto amei e eles me mataram e eles consentiram na minha morte. Eu estou aqui. Então, irmãos, as feridas, as cicatrizes de Jesus são a marca registrada
de que Jesus realmente morreu. E, segundo Craig Kinner, no seu comentário bíblico, ele fala que qualquer marca, qualquer cicatriz naquela época também era usado como prova judicial, não é? De alguma coisa. Então, as marcas são a prova de que o Cristo foi ferido, morreu e ressuscitou. Né? Então, é muito importante também a reação de Tomé, porque nós seres humanos vamos, né, de um ponto a outro, né? Do ceticismo à credulidade plena, porque mediante tudo isso, não diz a Bíblia que ele tocou, nem precisava tocar, mas ele dá uma das declarações mais poderosas que prova a divindade de Jesus. Senhor meu e Deus meu. Ele chama Jesus de Deus, já que nenhum dos outros havia falado isso. Por que, meus irmãos? Porque diante da presença do Cristo ressurreto, todas as nossas dúvidas, as dúvidas dos céticos, dos incrédulos, são retiradas. São retiradas. Não tem como a gente ficar cético mediante a presença do Senhor Jesus, tá bom? Então, eu quero encerrar essa palavra rogando a Deus que nos dê graça, nos dê saúde para a gente continuar. Vamos iniciar mais um outro trimestre. Já estamos aí preparando os novos gráficos e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, o encerramento da EBD, que a gente possa crescer, meus irmãos. Eu desejo muito isso para a minha própria vida e para a vida de cada um dos irmãos, que haja crescimento espiritual. Deus vos abençoe no nome de Jesus. Amém.